Você já sentiu que justamente quando decide fazer o certo, tudo começa a dar errado? Quando tenta se aproximar de Deus, as lutas aumentam. Quando cria coragem para recomeçar, portas se fecham. Quando finalmente respira aliviado, algo inesperado te derruba de novo. Parece coincidência, mas não é. Há momentos em que Deus permite o caos não para te destruir, mas para te tirar de um lugar onde você não deveria mais estar. A tempestade que você teme pode ser exatamente a resposta que você pediu, só que de um jeito que você não esperava. E é por isso que tanta gente sente que está perdendo tudo, quando na verdade está sendo direcionada. Porque Deus nunca inicia uma tempestade sem propósito. Se o vento está forte, se o chão está tremendo, se pessoas sumiram, mudou algo, no trabalho ou na sua vida emocional. Talvez você não esteja sendo atacado. Talvez esteja sendo redirecionado para onde você deveria ter ido desde o começo. Uma das coisas mais difíceis de aceitar na caminhada com Deus é que, muitas vezes, Ele precisa permitir rupturas. Não porque Ele quer te machucar, mas porque você não soltaria aquilo por conta própria. E aqui está uma verdade dura. Existem pessoas, lugares, hábitos e emoções que você está tentando manter, mas que Deus está tentando remover. A tempestade é uma forma divina de separação, não cruel, mas necessária. E quanto mais você insiste em segurar coisas que já deveriam ter ido embora, mais o vento aumenta. Quantas vezes você já orou pedindo a Deus que te mostrasse a verdade? Que tirasse da sua vida o que não vinha dele? Pois é exatamente isso que a tempestade faz. Ela revela intenções escondidas, ela expõe conversas que você nunca ouviria. Ela mostra quem te apoia quando você cai e quem se afasta assim que não tem mais algo para oferecer. A tempestade não muda as pessoas, apenas mostra quem elas sempre foram. E isso dói, mas liberta. E libertação nem sempre é suave. Muitas vezes é abrupta. É Deus desligando conexões que iam te desviar do propósito. É Ele fechando portas que você achou que precisava. É Ele interrompendo relacionamentos que estavam drenando sua alma. É Ele te tirando de ambientes que estavam matando sua fé aos poucos. Deus vê o que você não vê. Ele enxerga futuras quedas, futuras traições, futuras dores que você ainda não percebeu. E por amor, Ele remove agora o que te destruiria amanhã. Mas aqui está o ponto fundamental. Quando Deus separa, Ele nunca deixa você vazio. Ele prepara, a tempestade limpa, mas também cria espaço. O espaço que você precisa para crescer, para amadurecer, para enxergar com clareza, para respirar de novo. Muitos dos seus atrasos aconteceram porque você estava carregando bagagens que não eram suas. A tempestade tira o excesso que está pesando sua alma. E quando você percebe, está mais leve, mesmo que ainda doa. É nesse momento que muita gente entra em crise, quando sente a perda, mas ainda não vê o propósito. Mas fé não é sobre ver, é sobre confiar. Assim como uma árvore podada parece perder parte de si, mas só está sendo preparada para frutificar mais, você também está passando por um processo de poda espiritual. A perda não é perda, é tratamento. A remoção não é abandono, é proteção. Deus não está te punindo. Ele está te preparando para algo tão grande, tão diferente, tão melhor, que o antigo não teria espaço. E quando você entender isso, algo muda dentro de você. Você para de lutar contra o que Deus está tirando e começa a cooperar com o que Ele está construindo. Você para de se apegar ao que foi e começa a abrir espaço para o que será. A tempestade não veio para te destruir, veio para te alinhar. E tudo o que Deus está removendo agora, Ele remove porque sabe que você merece algo muito maior do que aquilo que você estava tentando segurar. Depois que Deus separa o que te fazia mal, vem uma fase ainda mais profunda. A tempestade começa a mexer dentro de você. Não é mais sobre pessoas, portas ou caminhos externos. É sobre você encarar a própria alma. É nessa fase que muita gente quer desistir, porque é quando Deus coloca um espelho espiritual na sua frente. Um espelho que não mostra só suas virtudes, mas também seus medos, suas feridas e aquilo que você enterrou para tentar seguir em frente. Quando Deus te leva para essa parte da tempestade, não é para te humilhar, mas para te reconstruir do lado de dentro. É quando Ele mostra que o problema nunca foi só o que estava ao seu redor, mas também o que estava preso dentro de você. A insegurança que te paralisa, o trauma que te bloqueia, o medo de ser rejeitado, a culpa que você nunca resolveu, o passado que você finge que esqueceu, mas ainda te dói. Deus não expõe isso para te envergonhar, Ele expõe para te curar. É como um médico que precisa abrir a ferida para remover a infecção. A cura dói. A verdade machuca antes de libertar. E é exatamente por isso que muitos confundem esse processo com o abandono.
Não é abandono, é cirurgia. Às vezes Deus tira tudo de fora para finalmente poder tratar tudo que está dentro. Ele tira o barulho, remove distrações, quebra rotinas, desmonta planos, até você finalmente ouvir o que Ele está tentando dizer há muito tempo. Filho, algo dentro de você precisa ser restaurado. E quando Ele te leva a esse ponto, algo profundo acontece. Você começa a se enxergar como nunca se viu. Começa a se entender padrões que você repetiu a vida inteira. Começa a perceber que muitos dos seus sofrimentos não vieram só das circunstâncias, mas de feridas não tratadas. Você percebe que se machucou tentando agradar pessoas que não mereciam. Percebe que se anulou para manter coisas que Deus já queria tirar. Percebe que se escondia porque tinha medo de que alguém visse suas fraquezas. Mas é nesse momento, quando você finalmente se vê com sinceridade, que Deus começa a reconstruir. Ele te mostra que você não é o erro que cometeu. Você não é o abandono que sofreu. Você não é o rótulo que te deram. Você não é a fraqueza que te derrubou. Você é alguém que Deus escolheu trabalhar, transformar e levantar novamente. E Ele não faz isso para destruir sua identidade, mas para restaurá-la, para te devolver aquilo que a tempestade externa tirou, mas a interna está devolvendo: clareza, identidade e força. A verdade é que a tempestade te revela, mas também te fortalece. Ela tira o que não era você e revela quem você realmente é. É nesse ponto que você entende que todo esse processo não é sobre te punir, é sobre te preparar. Porque Deus nunca envia alguém para um novo nível com o coração velho. Ele limpa, cura, fortalece e só então te leva para onde você sempre deveria estar. Depois que Deus separa o que te prejudicava e depois que Ele trata o que estava escondido dentro de você, chega a última fase da tempestade, o recomeço. É aqui que muitos não percebem o que está acontecendo, porque Deus não aparece com fogos de artifício, nem com aplausos do céu. Ele aparece em silêncio. A tempestade não some de uma vez. Ela começa a perder força. O vento diminui, e aos poucos você percebe que ainda está de pé. Cansado talvez, marcado com certeza, mas vivo e mais forte do que antes. É nesse momento que Deus começa a fazer algo que você talvez não tenha percebido. Ele começa a reorganizar sua vida de dentro para fora. O que antes parecia derrota começa a fazer sentido. O que parecia perda começa a mostrar propósito. O que parecia castigo revela proteção. É naquele instante em que você olha para trás e percebe que, se Deus não tivesse permitido certos caminhos se fecharem, você estaria indo direto para um destino que jamais foi criado para viver. O recomeço de Deus raramente é barulhento. Ele acontece em silêncios que curam, em pequenos passos que parecem insignificantes, em portas que se abrem devagar. Deus não te levanta de uma vez. Ele te levanta aos poucos, porque quer que você aprenda a andar com Ele, não sozinho. Quer que você confie nos sinais, não nas circunstâncias. Quer que você aprenda que capítulos novos exigem versões novas de você. E é aqui que algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que o que você perdeu, na verdade, estava te impedindo de viver o que Deus queria te dar. Pessoas que foram embora era livramento. Oportunidades que fecharam era direção. Coisas que quebraram era Deus te tirando de lugares onde sua alma ia morrer. Nada foi por acaso. Nada foi aleatório. A tempestade que parecia destruir tudo, na verdade, estava reconstruindo você. E quando Deus decide te levar ao recomeço, Ele te leva diferente. Ele te leva mais maduro, mais atento, mais leve, mais sábio. Você deixa de ser alguém que implora por respostas e passa a ser alguém que confia nos processos. Você não vive mais com medo de perder, porque entendeu que tudo o que Deus tira, Ele tira para proteger. E tudo o que Deus te dá, Ele te dá no tempo exato. O recomeço não é apenas uma fase da vida, é um marco espiritual. É o momento em que você percebe que não está mais lutando contra a tempestade, está caminhando após ela. E quando você olha ao redor, percebe que o que sobrou foi exatamente o que você precisava. Nada mais, nada menos. O necessário, o essencial. O que é de Deus. No final você entende. A tempestade não foi o fim da sua história. Foi o fim da sua versão antiga. E o início de uma vida que você nunca teria coragem de viver se Deus não tivesse te guiado através dela.